Olá, queridos, receba a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você acompanhe esse vídeo comigo. Na sequência, nós vamos comentar sobre ele. Acompanhe comigo. Eu, por exemplo, eu fui processado pelo Ministério Público porque toda segunda na minha empresa tem uma célula dos evangélicos que eles fazem orações lá e fazem louvor e tal. E eu acho lindo isso. Eu sou católico, né? Mas não tem absolutamente nada contra isso. E eu falo, ó, que bom. Me pediram, posso fazer isso na empresa? Claro, né? Toda manifestação cristã é bem-vinda ali. Eu fui processado pelo Ministério Público por isso, sabia? Mas por quê? Pois é, por quê? É isso que eu queria saber. Eu não entendo o que o Ministério Público tem a ver com isso, entendeu? Uma empresa privada, um dono dessa empresa, permitir que seus funcionários louvem a Deus na sua empresa. O que isso tem de ruim? Ou seja, qual o valor que essa turma está produzindo para a sociedade? Eu questiono. Bom, vamos lá. Esse empresário, o nome dele é Thales Gomes. E aí ele afirma que ele foi processado pelo Ministério Público pela liberdade que ele tem de, como empresário, permitir que no ambiente ocorresse ele chama de célula, onde provavelmente o pessoal estaria fazendo uma oração naquele lugar. Nós sabemos que o país é um país laico, mas não laicista. E eu quero trazer alguns pontos aqui. Eu quero que você também comente se você conhece alguém que já passou por isso, se é a primeira vez que você está ouvindo, mas vamos tratar alguns pontos aqui. Bom, antes de mais nada, eu quero deixar claro para você e para todos onde vai chegar esse vídeo, que o alcance está crescendo, graças a Deus, e que Deus te abençoe, que aqui é uma reflexão séria, porém respeitosa, sobre o relato desse empresário que ele afirma ter sido processado pelo Ministério Público por permitir que alguns funcionários realizassem cultos e orações dentro da empresa durante o horário de almoço. Vamos lá. Eu quero deixar algo muito claro aqui para vocês. Eu não conheço todos os documentos e o detalhe desse caso. Então não estou aqui fazendo um vídeo para afrontar ou para acusar o Ministério Público, ou contra os servidores públicos, ou contra qualquer tipo de autoridade. Não estou aqui também para fazer um incentivo ao desrespeito e às leis institucionais. Pelo contrário, meu objetivo é fazer apenas um alerta e defender um princípio, que quando a oração acontece de maneira voluntária, durante o intervalo que o empresário menciona, o horário de almoço, sem obrigar ninguém a participar, eles estão fazendo uma célula de livre e espontânea vontade, com a permissão do dono da empresa, sem prejudicar o trabalho, respeitando aqueles que possuem outra fé ou em nenhuma religião eles creem. Aí sim, essa situação não deveria ser vista como algo perigoso. Então eu estou aqui para pontuar isso e vou trazer alguns pontos aqui, pelo menos de 4 a 5 pontos, porque a oração é fundamental, independente da sua crença. Uma coisa é importante dizer para vocês: a fé cristã verdadeira, ela não produz desordem, intolerância, muito menos estimula a violência. A Bíblia diz, está escrito assim, em Colossenses 4:6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Portanto, nossa resposta, a minha resposta aqui e a sua deve ser firme, porém mais respeitosa. Então, dito isto, eu quero trazer para vocês aqui pelo menos 5 resultados que são ocasionados quando nós oramos, independente da sua fé, independente da sua crença, mas quando você participa também de uma oração. Primeiro ponto aqui que eu quero trazer para você, e já peço para você se inscrever no canal, ativar os sininhos, comentar se isso já aconteceu com você, se você já foi discriminado pelo fato de orar. Quero que você comente aí de onde você está falando. Vamos lá. Então, já fez isso? Vamos para o primeiro ponto. Primeiro ponto, o que a oração produz? A oração produz paz em momento de ansiedade. Você sabe que muitos trabalhadores chegam à empresa enfrentando problemas familiares, financeiros, emocionais, e algumas dessas pessoas estão sorrindo somente por fora, mas por dentro estão vivendo um turbilhão, uma batalha interior. E a oração nos ajuda a acalmar esses ânimos, acalmar a ansiedade, crises de ansiedade. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, estou falando da Bíblia, vai dizer assim: não estejais inquietos por alguma coisa. Antes, as vossas petições sejam em tudo, conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu sei que a oração não substitui o acompanhamento médico, psicológico ou qualquer outro tipo de ajuda profissional. A ideia aqui não é essa. Porém, para nós, cristãos, ela é uma fonte de equilíbrio, de paz espiritual e de esperança. Por isso, nós oramos. É uma ordenança. Orai
sem cessar. Isso não afronta ninguém. Segundo ponto, a oração traz sabedoria para tomarmos decisões. A oração traz sabedoria para tomarmos decisões. Empresários, funcionários, líderes, autoridades precisam tomar decisões todos os dias. Você sabe disso, você que está me acompanhando. Aliás, você conta aqui seu testemunho. Quantos caminhos Deus te deu através das orações? Então, a oração, segundo ponto, serve para trazer sabedoria para tomarmos decisões certas, em vez de errar, tomarmos decisões corretas. Tiago, capítulo 1, versículo 5, declara: Se algum de vos falta sabedoria, peça a Deus. E o pedir a Deus, como que é? Falar com Ele. Esse falar com Deus e Deus responder, nós chamamos de oração. Então, olha o benefício da oração. Uma pessoa que ora antes de tomar uma decisão pode se tornar mais prudente, menos impulsiva, mais consciente das consequências e das suas próprias escolhas. A oração não serve para fugir da responsabilidade. Eu não delego a minha responsabilidade para Deus quando oro, mas eu peço a Deus que Ele me direcione de acordo com a sua consciência e onisciência. Ele sabe de tudo. Então, para a empresa, para o empresário, para o funcionário, para quem está servindo, o melhor caminho é orar. Porque se você não erra, todos ganham. Quando você erra, todos podem perder. Então a oração é essencial. Ela nos ajuda a agir com mais responsabilidade. Terceiro ponto, já vou para o terceiro ponto. Tá gostando? Já curte aqui, já comenta nesse vídeo, já manda para os grupos que você conhece, para que eles também possam entender os benefícios da oração. Terceiro ponto, a oração fortalece quem está sofrendo. A Bíblia diz, Tiago 5,16, orai uns pelos outros. Quando alguém pede oração, não significa necessariamente que esta pessoa está tentando impor sua religião. Quando alguém pede oração, ela apenas está dizendo: eu estou sofrendo e preciso da ajuda. E como nós ajudamos? Ora, nós ajudamos abraçando, outra hora nós ajudamos servindo alimento, outra hora nós ajudamos lendo a Bíblia para ter uma direção, mas também uma das formas de ajuda é a própria oração. Jesus orou pelos seus discípulos, pelos seus amigos, pelos seus inimigos. Jesus começa o ministério orando e termina o ministério orando: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Existem funcionários em todas as empresas do Brasil e do mundo que enfrentam doenças na família, luto, crises no casamento, dificuldade com os filhos, diversos outros problemas. Uma oração respeitosa serve como consolo, acolhimento e força para essa pessoa fazer o quê? Continuar. Ou seja, a empresa ganha, porque a produtividade mantém. Uma pessoa doente interiormente afeta exteriormente. Então, a oração traz esse benefício. Quarto ponto, quarto benefício. A oração pode promover união, cuidado e reconciliação. Em uma sociedade que hoje é marcada por conflitos, palavras agressivas e polarização, precisamos de ambientes onde pessoas aprendam a respeitar umas às outras. Romanos capítulo 12, versículo 18 diz assim: Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Eu sei que a condicional é se for possível, mas muitas das vezes, quando nós percebemos que está passando da possibilidade, nós oramos a Deus. E Deus responde às orações, fazendo com que eu entenda, com que você entenda. E relações que aparentemente seriam impossíveis ter, com o mover de Deus, aquela relação acaba ocorrendo de forma certa. Um verdadeiro encontro de oração não deve ser usado para perseguir quem pensa diferente, criar constrangimento ou dividir funcionários. Pelo contrário, deve ensinar amor, perdão, honestidade, respeito e responsabilidade. Quem está participando dessa célula naquela empresa no horário de almoço não está fazendo para desrespeitar a autoridade maior do local, que é o próprio empresário. Pelo contrário, o empresário permitiu com que aquela célula acontecesse e que as pessoas orassem. E entre nós aqui, você sabe disso, aquela célula e aquela oração não é só para quem está ali. Eles estão orando pelos amigos que trabalham, por aqueles que se levantam contra eles, para que Deus abençoe a empresa e abençoe o empresário. Ou seja, quem ora, ele ora para tudo que está acontecendo à sua volta. E ainda que os outros não recebam a oração de forma indireta, eles também estão recebendo. Por quê? O ambiente se torna melhor. Dá para entender o poder da oração? Jesus declarou, olha o que Jesus disse em Mateus 5, versículo de número 9.
Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E o quinto e último ponto aqui, porque a oração é importantíssima e espero que você esteja aprendendo. E já comenta aqui se você ora durante o dia, se você ora na sua empresa, se você ora onde você trabalha, se você ora dirigindo o carro, quero saber de você. E da onde você está falando, já comenta aqui. Quinto ponto, a oração transforma a maneira de tratar as pessoas. Isso aqui é sensacional. A oração verdadeira não produz arrogância, muito menos, muito menos ela produz ódio. O que que ela produz? Ela produz pessoas humildes. E na oração é onde nós equilibramos todos. Todos nós precisamos orar. É onde tem branco, preto, pardo, índio, brasileiro. Todos nós estamos no mesmo patamar. Todos precisando de um Deus que está ouvindo as nossas orações e respondendo de acordo com as nossas necessidades ou de acordo com a sua própria vontade. Isso é o que Jesus disse em Mateus 5:44. Mateus capítulo 5, versículo 44 diz assim: Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso significa que não responderemos com ameaças. É literalmente dar a outra face. Orar pelos nossos inimigos é uma demonstração de amor, ainda que os nossos inimigos nos odeiem. Então, Deus nos orienta a fazer assim. Não desejamos o mal de promotores, juízes, fiscais, oficiais, servidores ou qualquer outra autoridade, mesmo quando discordamos de alguma decisão. O que nós fazemos é manter o respeito, mas oramos por ele. A nossa ferramenta de atuação é a oração. A oração é o que nos dá vida, nos dá fôlego e nos mantém de pé para que nós continuamos seguindo. Orar é falar com Deus e falamos com aquele que nos responde, nos orienta e nos direciona. A Bíblia também orienta claramente, primeira carta de Timóteo, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 e 2, que sejam feitas súplicas, orações e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Portanto, nós oramos também pelas autoridades. Nós oramos também para que Deus lhe conceda sabedoria, justiça, equilíbrio, discernimento. Eu tenho ciência de que o trabalho de muitos aqui, de muitas autoridades que talvez estarão vendo esse vídeo, não é um trabalho fácil, aonde uma canetada, uma fala, um procedimento pode influenciar vidas, uma vida de uma família, a vida de uma nação. Então, oramos também para que toda ação que eles façam seja mediante a direção de Deus. Respeitamos o trabalho das instituições. Romanos capítulo 13 diz isso para nós respeitarmos. Nos ensina sobre a importância das autoridades e da ordem. Entretanto, respeitar autoridades não significa que nós precisamos permanecer em silêncio diante das situações que possam atingir a nossa liberdade religiosa. A nossa manifestação, sem sombra de dúvida, ela ocorre pelos meios legais, com respeito e equilíbrio. Nenhum cristão que se preze e que honre a Deus e entenda as Escrituras vai ser desequilibrado, vai ser desrespeitoso ou vai agir de forma ilegal. Pelo contrário, nós vamos até onde a nossa lei permite que nós vamos, desde que não afronte o nosso Deus ou a nossa crença em Deus. O alerta é esse, e eu quero deixar aqui para vocês. Não devemos confundir uma oração voluntária, que é o que está acontecendo nesse vídeo, e pacífica, com coerção religiosa. Em nenhum momento o empresário falou o seguinte: é porque a empresa é minha, todos aqui vão ter que orar tal horário. Não, nem isso a Bíblia ensina. Se isso acontecesse, até contra a própria Sagrada Escritura, este homem, esse empresário, estaria indo contra. Mas entre nós, ele nem evangélico é. Ele é católico, que está permitindo que cristãos façam dentro da sua igreja uma célula de oração. Então, não tem nenhum contraditório ou nenhuma coerção aqui para que seja acusado ele de que o que ele está fazendo é algo ilegal. E se mesmo fosse, nós mesmos estaríamos ou deixaríamos de fazer. Então, obrigar alguém a participar de um culto seria errado. Eu sou pastor, estou pastoreando igreja, eu prego nas igrejas, e sei disso, ninguém vai de forma coercitiva. Quem vai ouvir a mensagem de Deus vai porque quer, porque entende que precisa e sabe que Deus vai dar uma direção. Da mesma forma aconteceu ali na empresa do rapaz. Tudo que está acontecendo ali na célula é de forma livre e de forma espontânea. Ninguém foi obrigado a realizar. Então,
constranger um funcionário por causa da fé ou da ausência dela também seria errado. Se eu estou dizendo que eu não posso forçar alguém a crer, eu também não posso forçar ninguém a não crer só porque a minha religião, de repente, ou porque a minha ideia de religiosidade não existe. Então, o inverso também é verdadeiro. Mas impedir pessoas de orarem voluntariamente durante o período de intervalo, onde não está afetando a empresa, não está afetando o horário de serviço, não está afetando a ninguém, sem prejudicar as pessoas, também essa é uma questão que merece ser analisada com cautela. Jeremias 29:7 vai dizer assim: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. É isso que os cristãos devem fazer: buscar a paz, trabalhar honestamente, respeitar as pessoas e orar pelo lugar onde estão. Não somos inimigos das autoridades, que isso fique registrado. Não somos inimigos das empresas. Não somos inimigos daqueles que pensam diferente. Nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta é contra principados e potestades e as hostes espirituais da maldade. É contra eles que é a nossa luta, o inimigo da nossa alma. Queremos apenas continuar exercendo a nossa fé com respeito, liberdade e responsabilidade. Que exista diálogo, que exista equilíbrio, que a liberdade de consciência seja protegida para todos, cristãos, pessoas de outras religiões e também aqueles que não professam fé alguma. E que nunca nos falte coragem para defender nossos princípios, nem humildade para fazer isso sem ódio, sem ameaças e sem desrespeito. A ideia desse vídeo não é afrontar ninguém, mas trazer um alerta e também conscientizar a mente de você cristão, você que não é cristão ou você que é de alguma outra religião, que a oração só traz bem para nós. Eu quero que você comente aí nesse vídeo o que você achou, quero que você comente qual a sua dúvida, compartilhe esse vídeo com mais alguém, que Deus abençoe você, espero você no próximo vídeo. Um beijo no seu coração e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.